Eu acho que dá para a gente pensar assim, ó, primeiro, quem inventou essa expressão, né? Quem inventou a expressão ideologia de gênero, né? Tem um número grande de pesquisas e declarações também, né? Que mostra claramente que essa é uma expressão inventada pela Igreja Católica e replicada depois pelas igrejas evangélicas em vários lugares do mundo, né? Então, assim, a expressão ela não nasce no campo da ciência, não nasce nas ciências humanas. Ela é o que a gente poderia chamar uma expressão vazia. Ela diz muito pouco, cada um pode jogar em cima dela ou dentro dela o que quiser, né? Segundo, eu acho uma pergunta que seria legal, assim, né? Inventou contra quem? Ou por que motivo, né? Ou por que razão, né? O que levou a inventar essa expressão, né? Eu acho que uma das coisas é a gente olhar um pouquinho na história recente, né? Não tão recente, na verdade, e perceber que em 1994 nós tivemos uma Conferência Mundial das Nações Unidas, que é a Conferência Mundial de População. Cairo é a cidade. E em 1995, um ano depois, uma Conferência Mundial, que é a Conferência Mundial da Mulher, em Beijing, na China. Essas duas conferências são das Nações Unidas, elas não são simplesmente reuniões quaisquer para discutir população ou discutir mulher. Elas são reuniões dos países todos das Nações Unidas, 180 e poucos países. Nesses dois documentos, quando eu digo documentos, é um livro desse tamanho. Nesses dois documentos que saíram dessas duas conferências, pela primeira vez em nível assim mundial, a palavra gênero aparece. A palavra gênero aparece para discutir população e estabelece que tem população masculina e feminina, tem desigualdade de gênero, a população masculina ela tem mais oportunidades, a feminina menos. Um ano depois, Beijing, China, o Brasil mandou uma grande delegação, chefiada, aliás, pela Ruth Cardoso, na época esposa do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. O Brasil levou a maior delegação, que já se havia mandado. Nessa conferência também, ao discutir, não se discutiu apenas a questão da mulher, se discutiu que no mundo há um conjunto de relações de gênero entre homem e mulher e que então nós temos que tratar de uma equidade das relações. Quem cuida das crianças? Homens e mulheres. Como é que a gente é um problema de gênero, não é um problema apenas da mulher, né? É como reação a esse tipo de conquista que vem aparecendo a expressão ideologia de gênero, né? Então veja assim, a partir das conferências do Cairo e de Beijing, 94, 95, o termo gênero começou uma caminhada muito interessante de aparecer nos documentos oficiais dos países, dos municípios, né, das próprias Nações Unidas, marcando sempre essa questão de que a sociedade tem, assim como tem relações de raça, cor da pele, geração, etnia, tem relações de gênero, né? É interessante ver como é que o movimento que é contrário a essa discussão, qual é a estratégia que ele usa? Ele inventa, ele cria, né? Eu já dei aqui o nascedouro, né? É uma coisa claramente da Igreja Católica, estão lá os documentos, né? Um instituto que a Igreja tem em Roma. Ele cria a expressão ideologia de gênero, cola a palavra ideologia na palavra gênero, né? E diz então que tudo que a ciência fala sobre gênero, na verdade é ideologia. Volta com esse raciocínio bastante frequente, que é de dizer que se o raciocínio é ideológico, se eu digo assim, a tua afirmação é ideológica, é porque ela então não é verdadeira. É engraçado que assim, ó, a própria ideia de dizer que gênero é ideológico não é considerado uma ideologia, essa é considerada uma coisa certa, mas acusar os outros que discutem gênero por ser uma ideologia, né? Vou tomar um único tópico assim, a diferença de gênero na sociedade, ou seja, a diferença entre homens e mulheres, né, entre o campo do masculino e o campo do feminino, ela é uma diferença que produz violência contra a mulher, produz violência contra o homem também algumas vezes. Esses dados são tão evidentes na sociedade, o Brasil tem, como outros países, um tipo de crime caracterizado como feminicídio, que é quando tu mata uma outra pessoa fortemente pela razão de que ela é mulher. Assim, ou tu mata com requintes de violência, ou agride, né, porque ela é mulher.
Então, assim, são tão evidentes essas informações, de domínio público, inclusive, presentes em boletins de ocorrência da polícia, que me parece, sim, bastante difícil que alguém não perceba que a escola é um lugar onde também se deve discutir sobre gênero, né? Daria para examinar também, assim, uma estratégia que as pessoas que falam em ideologia de gênero têm utilizado, que é de dizer que as pesquisas sobre gênero e sexualidade, elas estão ensinando que cada um pode ser o que quiser. Isso tem a ver com esses vídeos alarmistas que circulam pela internet, talvez alguns já tenham visto, que dizem assim, ó, dados mostram que no Reino Unido 50 mil crianças com 12 anos de idade têm dúvidas sobre o seu sexo, né? Bom, em primeiro lugar, dúvidas sobre muitas coisas acontecem a vida toda, né? E aí culpa a escola porque a criança estava definida no seu sexo, entende? E de alguma coisa atrapalhou, que foi a ideologia de gênero, e perturbou a sua definição, né? Que me parecem, assim, coisas apenas para provocar pânico moral, né? Elas não têm nenhuma comprovação científica, apenas para comprovar pânico moral. Eu próprio sou de uma época em que quantidades enormes de homens se fantasiavam de mulher no carnaval, e isso nunca foi tomado, entende, como algo que lhes confundisse, etc e tal, né? Mas a gente está vivendo um pouco isso, né, de utilizar o elemento do gênero para provocar pânico nos indivíduos, né? Então isso tem que ser considerado por quem escuta essas coisas de ideologia de gênero, né?